tarde. Bom, vamos dar início ao último painel de debate e sobre o tema uniformização das decisões nos tribunais. Acho que esse foi um dos pontos, né, Gisele, do livro, dos pontos importantes. Acho que é uma das grandes inovações do Código. E eu acredito muito que traga, assim, redução de litigiosidade com essas novas técnicas aperfeiçoadas, né, na nova legislação. Bom, eu agradeço desde já a presença da Maria Rita Ferragutti e de todos os debatedores, ao Júlio Oliveira, a Isabela Bonfá, que se uniram agora à mesa de debate. E, imediatamente, eu já passo a palavra à Maria Rita Ferragutti, que, como eu disse, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Obrigada, Rita. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para mim também é um prazer muito grande poder participar dessa mesa de debates. O tema é relevantíssimo. Eu gostaria de saudar aqui meus colegas. É um prazer também estar participando de um evento aqui com vocês. Não poderia deixar de colocar para vocês que a minha honra é ainda maior por participar de uma mesa de debate ao lado da Tatiane e da Juliana. Eu assim nutro uma profunda admiração pelas duas, que ao longo do tempo está bem crescendo, né? Eu acho que tanto a Tatiane quanto a Juliana, elas estão provocando em nós uma série de reflexões que se encontravam apagadas aí ao longo do tempo, né? Então, assim, estudamos tanto direito e para quê, efetivamente, né? Criticamos, mas o que de concreto podemos fazer, assim, para mudar? Então, assim, uma vez que nós nos propomos a estudar, a aprofundar, a tentar melhorar, é necessário, na minha percepção, aplicar esse pequeno conhecimento que nós estamos construindo a algo que mude a realidade processual, no caso, assim, brasileira. E essas duas professoras aqui da GV vêm contribuindo de uma forma exemplar para isso, né? A aproximação da iniciativa privada com o poder público, a fim de tornar o processo mais eficiente, mais ético, vem também, né, sendo um exemplo da GV aqui para a comunidade jurídica. E eu imputo, acho que grande parte desse sucesso todo que eu coloco para vocês, aí a participação assim das duas. Então, minha admiração é sincera. Eu sei que essa introdução ela está longa em função do adiantado da hora, mas eu não poderia deixar de fazer, né? E eu desejo muita coragem e inspiração a vocês. A minha fala de hoje ela é sobre, né, a uniformização das decisões. Em função do adiantado da hora, eu vou procurar sintetizar para os pontos que eu efetivamente considero como sendo assim muito relevantes para a nossa discussão atual. De início, eu já registro que, quando nós tratamos de uniformização de decisões, nós, introduzidas, no caso, ou aperfeiçoadas pelo CPC de 2015, nós não estamos nos referindo à persuasão da jurisprudência até então exercida. Não estamos falando de antecedentes jurisprudenciais, decisões reiteradas dos tribunais, não é sobre isso que nós falamos. É óbvio que essa realidade ela mostrou-se muito relevante ao longo dos anos, mas nós vivemos hoje, em 2017, uma realidade diferente, advinda das alterações primordialmente do CPC, ok? Não tratamos aqui de jurisprudência propriamente dita, mas sim de decisões aptas desde o início, ok, a vincular o que vem prescrito nesses julgamentos. Então, vincula as partes, vincula, em especial, o judiciário e vincula, aí uma das nossas discussões, na minha visão, o tribunal administrativo também. Então, essa nossa percepção ela é um pouco diferente. E, além disso ter que ser levado em conta, eu acho que um outro dado assim, que me chamou muita atenção quando eu estava me preparando para essa apresentação foi uma busca que eu fiz
no sítio do TRF3, em que eu tentei ver se eu conseguia achar assim, quantos processos hoje, dentro desse contexto, né, de precedentes e de processos suspensos e sobrestados, se essa é uma realidade que nós já estamos vivenciando demais, porque quando nós discutimos academicamente, tratar de precedente, uniformização de decisão, não é algo mais novo, né? Então, da perspectiva acadêmica dentro da realidade que nós vivemos, vamos dizer assim, esse assunto não traz grandes repercussões no que diz respeito às novidades. Mas e a prática? Né? Como que ela vem sendo exercida pelos tribunais competentes? E me chamou muita atenção esse dado atualizado em 1º de junho de 2017, no sentido de que o total de processos suspensos e sobrestados em território nacional, no âmbito federal, obviamente, é de 56.378. Primeiramente, eu olhei e falei assim, nossa, 56 mil. Depois eu parei para pensar, né? Eu falei assim, doutora Juliana, quantos processos será? TRF, terceira região, tem discutindo exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. 56 mil processos suspensos, senhores e senhoras, é nada. Então, assim, temos, efetivamente, uma previsão no CPC que impõe a suspensão? Temos. Mas, assim, em nosso escritório de advocacia, quantas teses nós temos que poderiam, quantos processos, quantos casos específicos que poderiam hoje estar sobrestados e ainda não estão? Então, o judiciário ele é ineficaz na aplicação dessas regras. O CPC, ele traz efetivamente assim avanços, ele inova alguns pontos, aprimora diversos outros, deixa a desejar na linha assim da Priscila em alguns outros aspectos, mas acho que em linhas gerais, do que nós podemos viver agora, ele está bom. O problema é que ele não vem ainda sendo aplicado. Então, assim, 56, na minha visão, é muito pouco para a realidade que deveria estar sendo espelhada hoje para processos suspensos e sobrestados. Agora, nesse contexto em que assim, essas regras não estão sendo aplicadas, né, por que é necessário nós lutarmos para a cultura dos precedentes, para a observância, para a suspensão desses processos? Qual é o ganho, né, que o cliente pode ter e que o interesse público pode ter? Né? Por que esse é um assunto hoje muito em pauta? Eu considero que são duas as principais razões. Primeiro, a ineficiência do judiciário. Né? Sem dúvida alguma, existem muitos processos, eles são julgados de uma forma extremamente lenta, em sua grande maioria, e também de uma maneira, infelizmente, incoerente e contraditória. Então, nós ainda vivemos na sorte da distribuição de uma ação, de um pedido de liminar ou do julgamento de um recurso para saber como o nosso processo, naquele momento, vai ser julgado. E ainda que a tese tributária chegue, ao final, no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, é hoje que eu preciso da suspensão da exigibilidade e da CND. Então, o juiz do primeiro grau que vai ter que julgar. Mas, a depender deste juiz, eu consigo ou não consigo. Então, essa discrepância que mitiga, sem dúvida alguma, a igualdade dos litigantes é algo que vem enfrentado pelo CPC de 2015. Um outro ponto que para mim também justifica, né, esse incremento da cultura dos precedentes é a questão que nós já discutimos bastante da prevalência e da estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica das partes. Mas eu gostaria de trazer para vocês não assim, afirmações meramente teóricas, né? Assim, é muito fácil a gente falar de estabilidade, de previsibilidade, mas estabilidade de que forma, pensando no CPC, né, de 2015? Primeiro que a observância do precedente passa a ser obrigatória. Então, engessa o judiciário. Depende de como nós analisarmos o caso. De uma perspectiva, sim, porque o juiz de primeiro grau terá obrigatoriamente que seguir, independentemente da sua convicção sobre o direito, ok? Aquele caso que foi decidido. Agora, a atividade ela não está, se nós analisarmos de uma outra perspectiva, engessada, porque ao aplicar um precedente ou ao deixar de aplicar um precedente, este mesmo juiz de primeiro grau terá que fundamentar a sua decisão, indicando expressamente quais são os pontos de convergência ou de divergência
que justificaram a sua aplicação ou não aplicação. Então, a questão que nós temos hoje assim, bastante difundida aí do distinguishing, ela tem que ser efetivamente observada e recorrida quando não for o caso. O precedente, ele existe e ele precisa ser observado. É uma obrigatoriedade do julgador. Ele se submete hoje a essa regra independente do teu juízo particular. Agora, ao aplicar ou ao deixar de aplicar, ele precisa fundamentar a sua decisão. Então, esses são 2 nortes concretos de estabilidade que vem sendo aí trazido quando nós tratamos da questão de uniformização das decisões. Uma segunda questão que é relevante é a previsibilidade, né? Então, eu fujo do risco da distribuição da petição inicial ou do recurso, né? E eu sei, quando eu trabalho estrategicamente um processo ou um negócio, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho vivenciado aí, ao longo da minha experiência profissional, assim, alguns clientes que eles são muito diretos. Eles falam, eu não me oporia em pagar, mas eu preciso saber se eu devo ou não devo, porque se eu dever, isso passa a compor o meu custo, né? Então, o que assim, frustra muito quem está no negócio e quem trabalha com direito tributário, no nosso caso, é que essa insegurança não existe. Então, você tem um contrato firmado, esse contrato não é observado, né? Você possui aí um antecedente jurisprudencial de tribunais superiores, você orienta o seu cliente de acordo com essa decisão consolidada e depois essa decisão ela é alterada sem modulação de efeitos. Então, essa insegurança jurídica que nós vivenciamos até pouco tempo de uma forma assim, muito forte, ela tem que deixar de existir, ok? Eu preciso fazer com que o direito ele seja previsível, porque só isso confere segurança jurídica. A jurisprudência, ela não pode nunca mais mudar uma vez que ela foi editada? Não, ela pode. A sociedade evolui. Se em algum momento for identificado que aquela decisão alçada a um grau de precedente precisa ser alterada, ela deverá o ser. Entretanto, os direitos das partes devem ser preservados, que é o último ponto aqui da segurança jurídica. Então, a modulação de efeitos nessas circunstâncias deve obrigatoriamente existir. Eu alterei esse posicionamento jurisprudencial, essa alteração vale daqui para frente, até então eu modulo efeitos. Okay? Então, o que nós temos para sintetizar? A questão da uniformização das decisões, ela vem num contexto em que o judiciário é ineficiente para decidir todas as suas demandas por inúmeras razões, mas o resultado é ineficiente, ok? E nós temos uma necessidade de maior previsibilidade e segurança jurídica das partes. Nisso se insere a questão assim, dos precedentes. Como eu disse inicialmente para vocês, não trato aqui de precedente na acepção de jurisprudência, nessa acepção tradicional de precedente, em que esse poder de vinculação ele era construído ao longo dos tempos, porque aquela decisão se mostrava relevante e recorrentemente aplicada pelo judiciário. Não é isso. E é interessante notar, né, tem um exemplo que eu gosto muito, porque me causava assim, muita estranheza e incômodo, e hoje ainda causa, mas agora eu entendo quais são as razões, que é o fato assim, dessa jurisprudência persuasiva até CPC 2015, muitas vezes não considerava os fatos que foram analisados pelos juízes, né, para a formação daquela jurisprudência. Então, quando nós tratamos de precedente nessa acepção tradicional, nós normalmente nos referimos à ementa da decisão. E aqui eu trago um exemplo para vocês, que eu não preciso ter o nome do administrador na CDA para que ele possa ser corresponsável pelo débito fiscal. Então, essa é um posicionamento judicial que não precisa estar o nome do administrador, aí, que agiu de acordo em desacordo, né, com as normas vigentes e a conduta dele foi tipificada, aí, segundo o artigo 135 do CTN, ele não precisa constar na certidão de dívida ativa, mas ele pode ser executado, né? Isso eu sempre falo assim, mas por quê? Né? E o STJ é totalmente pacífico com isso, né? E aí eu fui atrás dessas decisões que motivaram, né, essa ementa. Na verdade,
todos os casos que foram considerados para se chegar a essa ementa, de que é desnecessária a participação dele, né, e desnecessária em função da presunção de legitimidade do ato administrativo que você apresente provas naquele momento, você pode executar direto, são se todas aquelas situações a pessoa física teria participado do processo administrativo. Então, qual foi o fundamento para se chegar a essa conclusão? Como o administrador participou do processo administrativo, ele sofreu uma acusação, ele se defendeu, e o tribunal administrativo manteve, né, a sua corresponsabilidade, a procuradoria, ao inscrever em dívida ativa, não precisa incluir aquela pessoa física e não precisa, naquele momento, levar provas. Então, se houver uma distribuição em face daquela pessoa física. Posteriormente, sim, ok? Mas, inicialmente, não haveria necessidade de nenhuma prova em face daquela pessoa física. Por quê? Porque ele participou do processo administrativo. Houve, ok, um contraditório administrativo neste caso. Só que o que prevaleceu? A ementa. E, a partir de então, o que nós temos? Se o nome consta, não precisa constar da CDA, lá na frente eu preciso apresentar prova. Se constar da CDA, eu não preciso apresentar prova alguma. Só que a inclusão do nome do sujeito na CDA, ela ocorre nas situações em que ele participou do PA e inúmeras situações em que ele não participou do processo administrativo. Então, ao inscrever em dívida ativa, é que aquela pessoa física é inserida na certidão, né? Neste caso, nenhuma prova foi produzida em face daquele sujeito. Isso é muito, e esse é um exemplo que eu trago para vocês de como o modelo antigo que nós tínhamos, ele poderia ser muito injusto, porque eu pego ementa, desconsidero a realidade fática e aplico de uma forma cega aquela decisão aos casos concretos. Hoje nós vivemos uma cultura de precedentes totalmente diferente. Em que acepção? Primeiro uma decisão, ela é precedente porque desde o início ela é precedente. Ela não se torna ao longo do tempo porque reiteradamente o judiciário ou a esfera administrativa a aplica. Então existem fórmulas hoje no CPC para que se eleja alguns casos, né, em relação aos quais será proferida uma decisão essa que vinculará todas as instâncias judiciais e, eventualmente, administrativas. Então, desde o início, aquela decisão já nasce com aquela característica de precedente. Ela não se torna ao longo do tempo. E, ao nascer com essa característica, ela deve necessariamente passar por um amplo debate. Então, o processo escolhido não pode ser mais um processo em que a questão ela apenas permeou o fundo, ou ela analisou um caso que traz inúmeras outras implicações que não estão contidos naquela decisão que vinculará. Isso não é mais possível. É necessário que haja uma ampla discussão no que diz respeito à matéria e no que diz respeito às questões de direito propriamente ditas, ok? Propiciando, em tese, uma maior segurança jurídica. Claro que podemos aí ter uma falha, mas aí vai ser uma falha do ser humano, não uma falha do direito que foi positivado, tá? Então, assim, a gente tem uma alteração aí grande de paradigma no que diz respeito a como lidar hoje com a questão, assim, dos precedentes. Eu não poderia deixar de falar também para vocês que quando nós analisamos essa matéria, ela é muito sujeita assim, a críticas no que diz respeito a, seja ao engessamento judiciário, que é algo que eu não concordo, que eu já falei para vocês, seja ao fato de que nós estaríamos vivenciando um momento histórico em que há um deslocamento da lei como uma fonte primordial do direito para a jurisprudência, né? Essa nossa resposta ela precisa ser equilibrada. Eu acho que nem uma coisa nem outra, né? Vivemos e continuamos vivendo num sistema de civil law em que a norma jurídica editada pelo poder democrático, passada pelo Congresso Nacional, publicada seguindo todo o rito, ela ainda e eu defendo isso de uma forma muito tranquila, início e limite da minha interpretação. Assim, minha formação ela é totalmente positivista, ok? Minha formação inicial. Então, eu acredito efetivamente de que eu preciso partir da lei e que a lei é o limite. Entretanto,
a lei, por si só, uma interpretação semântica da lei, é completamente insuficiente no mundo atual. Essa minha construção do que vem a ser precisa ser permeada por elementos sociais, por elementos econômicos. Então, assim, defender que a economia ela é um outro subsistema que não conversa com o direito tributário é algo completamente passado, né? Eu acho que vivemos momentos históricos assim, Kelsen, né? Ele foi importante, Geraldo Ataliba foi muito importante naquele momento em que nós precisávamos pensar que a Constituição precisa ser lida, não é só IN, né? O professor Paulo de Barros Carvalho permanece sendo muito importante, porque nós precisamos construir sentido, precisamos pensar que o direito ele traz limites, mas também é importante hoje, acho que nós avançamos, né, no sentido de que, na construção dessa mensagem, eu preciso avaliar aonde eu quero chegar. Não é só a lei, né, mas eu uso essa lei para quê? Então, eu tenho um sistema de arbitragem, eu tenho uma conciliação hoje como forma alternativa, né, de resolução de litígios. E tenho, né? Eu posso usar? Posso, mas eu vou chegar aonde? Eu quero chegar? Para que eu estou estudando isso? Por que a gente está perdendo esse tempo? Para chegar aonde? O lugar que eu quero vai trazer algum incremento? Então, assim, não basta mais analisar o texto ali, a semântica. Eu preciso pensar que a contabilidade é fundamental, a repercussão que uma norma jurídica traz dentro de uma sociedade é fundamental. Se a lei existe, né, ela tem que existir para, pelo amor de Deus, assim, mudar essa realidade para que ela seja assim, mais eficiente, mais ética, que a gente viva num mundo mais justo. E esse é o nosso instrumento, como operador do direito, né? Talvez nós não tenhamos outro, ou eu, ao menos, não teria outro. Mas, como operadora do direito, esse é algo que eu posso exercer para efetivamente mudar a realidade brasileira para melhor. Então, essa construção ela precisa existir, mas isso não significa que lei deixou de ser importante. Continua sendo fundamental, mas a lei hoje ela não se basta. Então, é interessante notar, né, assim, nas decisões mais recentes, né, dos tribunais superiores, que doutrina é raramente citada, né? Lei obviamente, mas existe uma tendência a precedentes muito antigos e recentes, mas a precedentes. Se você pega assim, decisões do Supremo de 20 anos, então você vê, de uma forma reiterada, Rubens Gomes de Souza, Roque Carrasa, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, de uma forma muito presente. Hoje em dia, quando você pega essas mesmas decisões, óbvio que o professor Roque continua sendo citado, mas muito mais que o professor Roque, você tem o RE número tal, o RESP número tal, porque é a realidade hoje é vivenciada, né? Uma doutrina lá raramente aparece. Então, o que nós precisamos? Qual que é a nossa função? Saber trabalhar com esse novo sistema, né? Considerando essa força vinculante aí que nós estamos vivenciando assim desde 2004, que eu coloquei para vocês, mas acho que quando ela trouxe a súmula vinculante, a repercussão geral como aquisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, né? O efeito vinculante no controle concentrado, depois assim viemos em 2008 com os repetitivos, mas agora com o CPC nós melhoramos o que já existia de súmula, de repetitivo em RESP, e trouxemos algumas inovações que eu acho que aqui que eu gostaria de entrar agora para que eu não avance muito, que é a questão do IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um ponto aí muito caro para a gente, assim, muito importante, os recursos extraordinários repetitivos, né, e o incidente de assunção de competência. Então, acho que são 3 grandes inovações trazidas pelo CPC de 2015. O incidente de assunção de competências, né, o IAC, ele tem uma repercussão um pouco menor para a nossa realidade, porque ele trata de situações em que a questão de direito é relevante, ok? Porém, não existe uma repetição de casos. Então, aplica-se, sim, à esfera tributária, mas, como requisito de admissibilidade, eu não preciso demonstrar esta repetição. Então, eu tenho... Quando nós estávamos no momento pré-vigência do CPC, eu participei de alguns debates, e um desses debates, o tema era o IRDR, né? E eu me lembro, naquela ocasião, uma das pessoas que estavam participando, uma das empresas participantes era a Embraer.
E a Embraer dizia assim, que, para ela, assim, as vantagens do IRDR, num caso específico que eles estavam discutindo, né, judicialmente, era muito vantajosa, né, em função dos pontos que eu vou colocar aqui para vocês, que são as vantagens que eu enxergo aí para o IRDR. Entretanto, faltava um requisito fundamental, que era a repetição dos processos, porque era uma questão factual vinculada à construção de aeronaves. Então, ela não ia encontrar várias questões que se assemelhassem a ela para poder legitimar um IRDR. Né? Então, nessa situação, ela está excluída. Mas, neste caso, o IAC seria cabível. Né? Então, o que é o IAC? É um incidente processual que é distribuído em segunda instância, da mesma forma que o IRDR, ok? Suspende todos os processos que, porventura, existam discutindo aquela mesma tese. E, como admissibilidade, o que nós temos aí é necessário que se demonstre, quem requeira, né, que pode ser de ofício, partes, Ministério Público ou Defensoria Pública, que seja uma questão de direito relevante. Okay? Então, em que pese eu não ter uma multiplicidade de processos, os valores envolvidos naquela tese, sim, são muito significativos. Então, eu posso admitir este incidente e julgar de uma forma uniforme todas as decisões que versem sobre o caso. Então, esta é uma situação. A segunda situação que nos afeta mais diretamente e que vem sendo muito pouco usada, só para uma informação também, eu fiz uma pesquisa aí no TRF3, né? E eu identifiquei apenas um IAC proposto até agora e que não foi recebido, né? Mas ele foi recusado, né? Mas é o único, né? Ele foi recusado em 2016, em 7/6 de 2016, e que ele tratava do reajuste de vencimento de juízes classistas, né? E não era uma matéria tributária, mas ele foi recusado aí no caso em função da admissibilidade de não ser considerado nessa decisão que era uma tese relevante. Okay? Então, esse é o único TRF3 aí identificado. O segundo caso é o nosso IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Eu acho que este é um meio processual de uniformização de decisões fantástico, aplicável, inclusive, para os processos administrativos, okay? Que deveriam ser muito mais utilizados no contencioso tributário e que não são. Também, TRF3, temos um único IRDR recebido em 8/2 de 2017, que cujo o relator é o desembargador Batista Pereira, que trata do redirecionamento da execução fiscal para os sócios, se ela deve ocorrer nos autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Então, este é o IRDR admitido, né, no caso, aqui pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Todos os processos que tratam desta matéria sob a jurisdição do TRF3 foram suspensos, mas ainda está ocorrendo aí todo um trâmite e não temos ainda decisão sobre esse caso, em que pese já ter sido admitido aí há 6 meses. O processo está andando. Né? No caso do IRDR, ele deve ser julgado em 1 ano. Quem decide é o tribunal, no órgão que o regimento interno aí identificar. Admitido o IRDR, então o relator ele profere uma decisão suspendendo todos os processos abaixo dele, ok? Cessado o prazo de 1 ano, caso não haja essa decisão, o que acontece? Ou todos os casos essa suspensão ela se encerra, ou se o relator do caso decidir postergar, prorrogar essa decisão, ele poderá fazê-lo. Okay? As regras do IRDR elas são fáceis, acho que aí vocês podem encontrar tranquilamente aí no CPC. A minha contribuição maior no que diz respeito a esse assunto, eu vejo como sendo assim, as vantagens, né, e eventual desvantagem desse incidente. O que eu identifico como sendo uma grande vantagem? A litigância estratégica, ok? Porque se nós temos hoje, em alguns setores, uma infinidade de processos
que dizem respeito a uma mesma tese. Então, imaginem concessionárias de serviço público, instituições financeiras. Existem inúmeros processos sobre a mesma tese jurídica. Você se utilizar do IRDR, ou seja, escolher um desses processos para que ele seja o representativo daquela matéria, e que o tribunal possa se manifestar sobre aquilo, suspendendo todos os de baixo, e que o tribunal possa se manifestar, isso vai de encontro com a igualdade, a celeridade, a possibilidade de se ter aí decisões assim mais justas, né, que não fiquem à sorte aí da distribuição. Então, assim, isso é algo que precisa ser efetivamente considerado, né? Agora, o que saindo dessa questão teórica, o que o advogado precisa fazer? Porque a nossa função também ela passa a ser diferente. Eu dizer que aqui hoje nós temos esse instrumento que é o IRDR, que ele pode diminuir de uma forma muito significativa o contencioso tributário, sim, ok? Mas e aí? Como é que eu faço? Né? Eu, advogada, qual é o meu papel? Meu papel é de ser contratada para que eu entre com embargo de declaração, entre com embargo de execução fiscal, apresente uma réplica. É muito mais que isso, gente, se eu quero realmente fazer a diferença. Né? Eu preciso identificar quais são as teses relevantes, primeiro. Segundo, eu preciso achar quais são os processos que poderiam ser escolhidos pelo tribunal para que eles representassem essas controvérsias. E discutir com o meu cliente se é o caso ou não é o caso, porque irá vincular. Agora, sem perder de vista que uma desvantagem do IRDR para a iniciativa privada é que eu tenho, do outro lado, profissionais altamente preparados, que, se eu não escolho, eu corro o risco de alguém escolher por mim. Então, em que pese a questão no IRDR dever ser uma questão de direito, propriamente dita, nós não podemos nos furtar do fato de que os fatos eles permeiam essas questões de direito, né? A Karen, por exemplo, ela tem uma grande experiência no CARF, e se nós perguntarmos para ela, Karen, eu posso julgar um ágio interno a partir de uma questão estritamente jurídica, entendida aqui como direito? Teoricamente, eu posso, só que, para eu entender, os fatos ali vão permear. E eu imagino que você já tenha vivenciado situações em que eu tenho o ágio interno plenamente admissível. Não, eram situações, talvez elas sejam em bem menor proporção, mas assim, situações em que eu consigo justificar, mas eu tenho assim um rol de situações que é inconcebível defender a legalidade, né, do ágio. Agora, o que vai ser levado para o judiciário decidir? É um processo em que os fatos são horríveis no que diz respeito à conduta do contribuinte, ou uma questão que só o direito está sendo decidido, independente dessa influência negativa que será exercida sobre o julgador. Então, eu consigo trabalhar estrategicamente. Eu preciso pegar um bom processo em que aquela tese foi bem discutida, porque aquela questão de direito irá vincular todos os processos que estão abaixo naquele tribunal. Então, eu acho que este é um ponto que ele tem que ser muito considerado. Um outro ponto que não pode perder de vista como uma vantagem ao incidente de resolução de demandas repetitivas é que eu defendo a sua aplicabilidade em esfera administrativa, ok? E nesta concepção, se eu consigo uma suspensão do processo por conta de um IRDR admitido no judiciário, porque é no judiciário que tem que ser, é tribunal, tá? TJ ou TRF. Então, se suspende aqui, eu posso aplicar na esfera administrativa, ok? E aí aquela tese não será levada, aquele processo que eu perdi ou estou em vias de perder no CARF, não será levado ao judiciário, fazendo com que eu não tenha que garantir o débito para discuti-lo e não tenha a aplicação dos encargos legais de 20%. Então, em débitos hoje de milhões e milhões, eventualmente de bilhões de reais, você obter uma suspensão antes que esse processo seja inscrito em dívida ativa é algo extremamente significativo. Tá? Uma questão só que se coloca, em função aí da hora, é que, quando nós analisamos o CPC, o IRDR ele traz a previsão de que a suspensão dar-se-á nos processos abaixo, sob a mesma jurisdição. Então, se é uma decisão do presidente do tribunal, TRF,
TRF3, só os processos sob jurisdição do TRF3 é que serão suspensos. CARF não se encontra sob a jurisdição do TRF3. Mas existe uma saída, na minha visão, que ela tem que ser aí plenamente aplicada para que exista aí uma eficiência, né? Que é o artigo 982, parágrafo 3º do CPC. Ele prescreve que o interessado, e aí pode ser qualquer pessoa legitimada para propor o incidente, tá? Então, a parte, o juiz, o Ministério Público, Procuradoria, a Defensoria Pública, pode requerer ao STJ ou ao Supremo, aí quem for competente para julgar, em última análise, aquela questão que está sendo debatida, tá? Para que a suspensão deferida pelo Tribunal Regional seja aplicável em todo o território nacional. Então, assim, se eu tiver um caso relevante, que foi reconhecido, um IRDR reconhecido pelo Tribunal Regional Federal aqui da 3ª Região, ok? Ele tem aplicação imediata no CARF? Não. Mas eu, parte interessada, posso requerer ao Supremo Tribunal Federal para que determine a suspensão. Ele não vai entrar naquele momento no mérito do processo, mas ele pode determinar essa suspensão e aí sim, considerando todo o território nacional, considerando que o processo administrativo é jurisdição, não é uma função administrativa, né? Temos aí inequivocadamente essa concepção. Eu vejo que a tese poderia suspender, e pelo jeito a Juliana não concorda, ou concorda? Querendo encerrar ou discordar? Discordar. A última coisa que eu vou falar, até por conta dos debates, aí não deu tempo aí de falar sobre o extraordinário, que eu acho que é um ponto relevante, mas que a Juliana aí, tem condições melhor que eu aí para intervir, para falar, e vocês todos aí de diversas outras questões, o Júlio, Eduardo, aí o Pedro, vocês têm uma experiência muito grande no contencioso, né? É sobre o artigo 15, indo agora para o processo administrativo, né? O artigo 15 do CPC, que prescreve que o CPC será aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo administrativo. Então, por conta desse artigo, eu acho indiscutível a aplicação subsidiária e supletiva, vai depender se o regimento, se a legislação que rege o processo administrativo prevê ou não prevê alguma disciplina normativa sobre aquela matéria, né? O Estado do Rio de Janeiro, ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, só essa informação antes de eu finalizar. Então, é a ADI 5492, o relator é o ministro Dias Toffoli, né, em que o Estado do Rio de Janeiro ele alega que o artigo 15 do CPC é inconstitucional, por violar o artigo 18 da Constituição, que prevê o Estado federativo dentro da nossa República, né? Então, assim, por existir o Estado federativo e por, neste caso, o CPC estar mitigando a competência do Estado do Rio de Janeiro para dispor sobre um processo administrativo, esse artigo é inconstitucional. Não concordo com isso. Essa é uma DIN que foi recentemente conclusa ao ministro Dias Toffoli, agora no dia 8 de junho. Ela possui aí mais de 20 amicus curiae, entre associações, sindicatos e outros estados da federação. Acho que esse é uma ação que vai dar muito ainda o que falar, né? Mas, de fato, não vejo, seja do ponto de vista material, seja processual, nenhuma inconstitucionalidade no artigo 15. É necessário, sim, que se siga a esfera administrativa, a cultura dos precedentes. Se eu tenho uma decisão firmada pelo Judiciário, a STJ ou o Supremo Tribunal Federal, a esfera administrativa é obrigada a seguir. Não faz o mínimo sentido eu defender que a atividade vinculada do artigo 142 do CTN preveja que, dado o fato, eu tenho a relação jurídica. Ok, mas esse fato ele tem que ser interpretado de acordo com legislação em vigor e precedentes, ok? Se o presidente diz essa legislação que você pretende aplicar foi declarada inconstitucional, é inadmissível dizer que a causalidade significa que eu preciso aplicar, ainda que venha a ser posteriormente anulado, tá? Isso não cabe. E da perspectiva processual, para legislar sobre processo, a competência inicial é da União Federal, ok? Estados e municípios eles trabalham só de uma forma concorrente. Então essa DIN, espero eu que não tenha nenhum desfecho desfavorável para que a gente realmente possa trabalhar com maior eficiência no julgamento dos processos administrativos mediante aí a redução. Muito obrigada.
Rita, eu quero deixar claro que eu ficaria lhe ouvindo aqui a tarde inteira, porque realmente ela sempre acrescenta muito ao debate, né? Mas como eu sou amiga dela, querida, eu tenho intimidade de pegar o microfone, viu, Karen? E eu faço o mesmo com você, viu? Igualzinho. Mas, inclusive, Rita, só acrescentando só 2 pontinhos do que você falou, quando você fala assim que no tribunal só tem 56 mil processos sobrestados, porque eu acho que a gente vive assim um momento que nós temos 2 sistemas, né, andando ao mesmo tempo, que é o sistema de 73 e o sistema de 2015. Então, realmente, esses números eles são verdadeiros, mas dos processos que estão na vice-presidência do tribunal. Aí tem território nacional. Então, aqui só na vice-presidência do tribunal existe esse número já sobrestado, mas porque a gente tem muita resistência de sobrestar os processos com base na sistemática nova. Então, você vê uma questão sendo discutida e que foi sobrestada, já tem repercussão geral lá, afetada, e os processos continuam caminhando, né? E com decisões as mais com a maior disparidade possível, porque muitos entendem que, como é uma questão que foi colocada na sistemática anterior, não cabe o sobrestamento com base na nova sistemática. Isso eu acho que é uma discussão bem interessante, porque eu acho que a gente tem que saber colocar as coisas dentro da nova sistemática, né? E eu acho que fica melhor para todo mundo. E com relação ao ICMS, que você colocou, os sobrestamentos que existem... Os sobrestamentos que existem de ICMS, na verdade, agora eles estão sendo revistos, né? Então, são milhares de petições pedindo para que sejam dessobrestados, né? E que seja aplicada a tese fixada pelo Supremo. Então, já há até uma cota padrão da Procuradoria que já vem na folha do processo em desacordo com o pedido do contribuinte, porque precisa esperar o trânsito julgado, pelo menos na opinião fazendária. E, dentro do meu tempo de debatedora, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que o livro ele tem muito a ver com a redução, ele tem tudo a ver com a redução da litigiosidade. E todo esse ponto que foi colocado pela Maria Rita, eu acho que o maior impacto dele é na redução da litigiosidade. Então, algum tempo atrás, durante o ano, aqui em São Paulo, no tribunal, a Procuradoria deixava de recorrer em cerca de 6 mil processos no ano. E, hoje em dia, em 3 meses, você já tem esse número de não recursos, porque, exatamente, pelo menos, a Fazenda Nacional ela se submete aos precedentes. Então, encerrou, a discussão já foi definida, saiu o acórdão, transitou, a Fazenda ela se submete. Então, isso já virou uma cultura. Então, alguém falou na mesa anterior, a questão da arbitragem é cultural. Quem imagina que há 5 anos atrás, 7 anos atrás, se falaria na Fazenda se curvando a um entendimento jurisprudencial sem apresentação de recurso? Isso era algo completamente fora da realidade. E, hoje em dia, você pega uma pilha de processos, você faz 2, 3 recursos, porque o resto você enquadra em dispensas, enfim, em possibilidade de não apresentação de recurso. Isso eu acho que é um avanço enorme. Então, eu aproveito e passo a palavra imediatamente ao Júlio Oliveira e agradeço mais uma vez, Júlio, a sua presença aqui nos nossos debates. Eu que agradeço a gentileza do convite de todos vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui na Fundação Getúlio Vargas. Tenho estado aqui algumas vezes, né? As mesas de debate são as mais diversas. A última, eu estive com você, né, Juliana? Tive a grata satisfação de estar lá no debate junto com a Procuradoria da Fazenda, né, com Paulo Conrado e várias outras pessoas, onde discutimos o projeto de lei de execução fiscal e também com várias possibilidades, vários pontos, né? Aqui, eu gostaria de fazer também uma intervenção que tem que ser rápida, eu sei, em razão do tempo, né, que está correndo aí, e a gente já está bastante adiantado. Mas eu acho que a gente está vivendo um período, né, além desse conflito do Código de Processo Civil antigo e do Código de Processo Civil novo, a gente está vivendo um conflito de mentalidade, em geral, do processo no Brasil e de como ver essa relação jurídico-tributária. Estou ficando só na jurídico-tributária para não falar das outras, né? O Breno, por exemplo, numa das mesas, falou da questão de se transformar os recursos com alguma onerosidade, mesmo na esfera administrativa, dentro de um contexto geral, né? Não só como uma intervenção tópica, né? Porque se fala isso isolado, até fica antipático, né? De ter algum tipo de onerosidade para recorrer. Mas já se fala isso, por exemplo, nessa reforma trabalhista,
né? Por quê? Há uma coisa muito óbvia, e não é porque haja assim aquela presunção de falta de honestidade, né, que também foi muito falado aqui nas mesas, né? Mas há uma presunção natural de inconformismo das partes, quer seja a fazenda, no nosso caso, quer sejam os contribuintes, né? Quando você paga por essa inconformidade começa a ficar cara. Quando você não paga nada, né, aí você começa, naturalmente, a exercer esse direito de postergar, até porque não é agradável pagar, né? Então, eu acho que esse tipo de raciocínio ele é, sim, adequado dentro de uma relação jurídico-tributária, assim como é, por exemplo, na relação trabalhista. Por quê? Infelizmente, quando não há nenhum ônus, há um estímulo ao cometimento de fraudes, né? Não que as pessoas sejam naturalmente fraudadoras, mas isso aparece nas relações e há, infelizmente, um percentual de pessoas que têm uma tendência a procurar vácuos ou mesmo subterfúgios, né, para tumultuar o sistema e fazer com que ele não funcione. E uma das perguntas que foi feita aqui, e com respostas diversas, é a quem interessa tudo isso? Eu não sei dizer isso. Às vezes interessa um lado, às vezes interessa o outro. Acho que seria a melhor resposta, né? Vejo casos onde a Fazenda tem interesse em postergar. Vejo casos em que os contribuintes têm interesse em postergar, né? Então, essa onerosidade ela poderia ser interessante para que ambos os lados, né, caminhem para uma solução mais rápida dos conflitos. E aí eu parto para dois valores fundamentais, né, que podem parecer muito teóricos, que é a segurança jurídica e o inconformismo de todos nós, enquanto advogados, ou enquanto contribuintes, ou enquanto reclamantes, ou enquanto reclamados, né, dependendo da relação. Eu estou citando muito Justiça do Trabalho, porque essa polêmica está se colocando hoje assim de forma muito atual, né? E aí, afora as paixões de lados, de tudo, estou me colocando como alguém que quer diminuir a litigiosidade tributária, né? Então, há que se sacrificar aquele conceito antigo, talvez, né, Maria Rita, de que o precedente ele é construído, né? Isso é muito duro para quem é do civil law, né? Que eu também me considero assim, mas também considero, e até o título do meu artigo, até provocando um pouquinho assim, ó, o incidente de demandas repetitivas e o processo administrativo tributário, a aproximação sistemática do novo CPC ao leading case ou ao common law, né? E não é que eu concorde com isso, mas é uma tentativa, né, de ver nesse contexto de todos esses institutos que você explicou tão bem, né, uma tentativa de igualar ou de aproximar sistemas, mas numa dificuldade fundamental, porque muitos desses sistemas não se encontram tão facilmente, né? Eu, por exemplo, estou atuando num desses incidentes de demanda repetitiva, de IPI, né, a questão da equiparação dos distribuidores a indústrias, e há uma dificuldade tremenda disso tramitar. Por quê? E é no TRF1. Ninguém sabe como. Então, já foi para a turma, já foi para a sessão, já foi para não sei aonde, foi para os 4 órgãos dentro do TRF1, e todo mundo se quer livrar dele rapidamente. E quem suscitou não foram os advogados e não foi a Fazenda, quem suscitou foi o juiz. Corajoso, né? Então, só que não tem dado... nesse caso, que seria um caso típico, em que há realmente um interesse difuso muito evidente, né? Mas se percebe claramente ali que, nossa, o que eu faço com isso, né? Uma batata quente na mão, né? Então, eu acho que, nesse momento, ainda esses institutos estão numa fase de ebulição e ainda não conseguem dar nenhuma resposta, né, eficiente a uma solução ou redução de conflitos. Eu fiquei até contente de ouvir o que você falou agora em termos de informação, né, de não recurso por parte da Fazenda Nacional, o que significa que há, sim, um grau de eficiência já desses mecanismos, né? Isso é irrefutável o que você falou, né? E, às vezes, a gente, do nosso lado, não consegue ter acesso a todas essas informações, mas mostra, né, um grau de eficiência desses mecanismos. Mas, assim, voltando à questão, né, segurança jurídica e inconformismo recursal, acho que são os dois grandes valores que hoje um precedente, talvez tenhamos que aceitar isso dentro do mundo moderno, em muitos países já é assim, que 4 fases recursais não são aceitáveis dentro de um sistema onde se quer segurança jurídica. Então, terá que se abrir mão, sim, e construir um sistema recursal, assim como um sistema tributário verdadeiro, que conversem,
né, direito material e direito processual, onde se quer buscar soluções, não estou dizendo ágeis, muito ágeis e tudo mais, assim, até na linha da Mary Elbe, né, mas que seja minimamente eficiente e que dê respostas, né, e que não fomente discussões eternas que nunca se resolvam e virem milhares de processos, bilhões e trilhões, às vezes, de reais, né, com números que são fantasiosos, às vezes, como houve a contestação ao Everardo Maciel, né, ao ex-secretário, né, que ele trouxe números assim e que vários lados falaram, mas isso aqui é uma fantasia, isso não é bem assim, né? Então, todo esse fenômeno, né, essa quantidade de processos que levam a uma ideia de que se tem também muito mais a arrecadar que, de fato, efetivamente existe, né? Então, só concluindo aqui, então, eu acho que a saída para tudo isso passa por mecanismos. Esses mecanismos do Código de Processo Civil, sim, eu sou muito favorável a eles. Acho que eles vieram num ótimo momento, mas nós estamos também nesse assunto no meio de um furacão, assim como em vários outros no país atualmente, né? Mas estamos no meio de um furacão onde esses institutos ainda não conseguem dar a resposta para o que eles foram feitos, mas já se mostram como uma alternativa. Mas, ao meu ver, a saída será de uma cirurgia muito profunda e dolorosa, onde cada um de nós vai ter que assumir que perderemos direitos a vários recursos, a primeira instância, TRF ou TJ, STJ, STF, e já, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda ou a Fazenda Nacional, colocando um projeto e sabendo, mas isso aqui vai ser resolvido pelo Supremo daqui a 20 anos, né? Então, tanto é ruim para o Estado, enquanto Procuradoria da Fazenda Nacional ou qualquer outro órgão, quanto para os contribuintes. E as propostas que serão feitas serão propostas mais factíveis no seguinte sentido. Olha, agora são 2 recursos, né? Acabou, né? É assim, né? E, para isso, o direito vai nascer com uma dificuldade muito maior, porque eu vou ter que perder aquele paradigma que algo, para ser aceitável, tem que ter pelo menos 4 instâncias de decisões, porque o meu inconformismo não aceita nada menos que isso, né? Então, eu acho que é essa crise que a gente terá que passar por ela, tá? Mas, novamente, muito obrigado aí, e aprendi novamente muito com a Maria Rita, explicando vários dos institutos aqui, tá? Obrigado. Obrigada, Júlio. Eu acho que o Júlio fez considerações aí interessantíssimas, e eu imediatamente já passo a palavra à Isabela Bonfá. Eu agradeço, Isabela, mais uma vez, você aqui na escola. É um prazer enorme recebê-la. Venha sempre. Já estarei. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, não posso deixar de fazê-lo. Rendo as minhas homenagens também à Priscila, à Juliana, e incluo o Eduardo, que eu sei que ele também está nessa luta, Gisele, com o livro, né? Eu sou da PUC São Paulo e fico muito feliz em poder estar aqui conversando. A gente, na PUC, às vezes, tem uma visão muito mais pública, né? Não tão próxima do mundo corporativo. Eu acho isso extremamente relevante quando a gente está dentro do ambiente tributário. Então, para mim, é uma felicidade. Me convide que eu venho sempre, pode deixar. Parabenizar a Maria Rita pela exposição. Eu não quero repetir o que já foi levantado pelo Júlio, pela Maria, mas é só trazer alguns pontos para debate, para a gente começar a pensar como é que esse novo CPC tem sido aplicado dentro de um ambiente que, no pré-CPC, a gente pensou muito, estudou muito, congressos e grupos de pesquisa. Assim que saiu, a gente, da mesma maneira, esteve aqui conversando, e agora a gente tem um ano de experiência, né, um pouco mais, de CPC, como é que ele tem sido efetivamente aplicado. No âmbito judicial, já foi exposto um pouco aqui, e eu queria trazer a aplicação desse instituto, e aqui o tema do painel são os precedentes, dentro do processo administrativo. Não só a visão do precedente que foi estabelecido no âmbito judicial para ser aplicado no âmbito administrativo, mas como é que esse tribunal administrativo, eu vou pensar aqui o CARF, né, que eu acho que é o exemplo maior que a gente tem aqui, como é que esse tribunal administrativo está vendo a aplicação dos precedentes dentro do próprio tribunal. É o precedente que o tribunal está criando. Eu vou trazer um exemplo que isso gritou bastante quando me deparei com esse artigo, é um artigo do Regimento Interno do CARF, é o artigo 47, vou ler rapidamente o que nos interessa aqui, mas para trazer a noção, a conexão do que foi exposto aqui, do que é o IRDR, dessa eleição do precedente, como é que o tribunal está aplicando isso internamente. Então, vejam só,
O caput do artigo 47, ele fala que os processos serão sorteados eletronicamente às turmas e destas também eletronicamente para os conselheiros, e assim segue. Não é esse o problema. Parágrafo 1º. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento idêntico à questão de direito, o presidente de turma para o qual os processos forem sorteados poderá sortear um processo para defini-lo como paradigma. É aí que me causou espanto, porque a gente estudou esse novo CPC, a força dos precedentes. Como é que a gente elege um recurso representativo de controvérsia? Isso foi exposto aqui, né? Não basta ver a multiplicidade de recursos idêntica à questão de direito, né? Isso são requisitos básicos para mim. Agora, o que esse novo CPC veio trazer é afastar o que já existia antes, mas era por um bom senso do julgador, né? E veio expressamente consignar que, na verdade, a gente precisa que contenha abrangente argumentação e discussão. Então, dentro de milhares e centenas e milhares de processos, qual que eu vou escolher para ser o representativo de controvérsia? Aquele que tenha uma maior argumentação para que haja discussão. É por isso que as causas têm que ser maduras, como foi bem levantado pela professora Maria Rita. Tem que haver debate, tem que haver discussão. Não é só haver 100 processos sobre aquele tema e a gente já instaura um IRDR. Tem que haver discussão sobre aquele assunto, tem que haver a argumentação em relação àquilo, para depois que se chegue uma causa madura, porque é importante e vai atingir centenas, milhares de processos. Quando, no regimento interno do CARF, a gente encontra o parágrafo 1º do artigo 47, onde diz que, diante de uma multiplicidade de causas, idêntica à questão de direito, para por aí, né? Esses são os 2 critérios, não levam em consideração a abrangente argumentação, o relator poderá sortear um processo para julgar. Para mim, sorteio é sorte. E eu não quero ficar refém da sorte. Nem eu e nem ninguém, né? A gente não pode achar que... Vamos até estabelecer um limite aqui, 500 processos, 100 processos, que o número 53 vai ser sorteado para ser julgado. Né? A professora Maria Rita falou, e a estratégia processual? E a Maria Elbe falou isso. Ela não entrou em contato com o advogado, falou, vamos junto nessa causa. E os interessados? E a manifestação dos interessados? Então, como é que este novo CPC, que a gente vem debatendo e fala da eleição do precedente, a importância do que a gente está vendo aqui, a redução do contencioso tributário, como é que isso é aplicado de uma maneira, ao meu ver, desvirtuada dentro de um tribunal administrativo? Né? A sensação que eu tive, a gente pode até entender que houve uma boa intenção aqui. A boa intenção em, bom, vamos eleger um processo, vamos tentar aplicar um ERDR, mas não faz sentido, está às avessas aqui. Né? Até se a gente considerar que é uma boa intenção, foi uma boa intenção frustrada, porque, minimamente, isso tem que ser implementado de uma outra maneira, implementado levando as considerações do novo CPC. Então, é isso que me causa um pouco de estranheza. Eu faço parte da Comissão de Processo Administrativo da UAB, isso já foi levado para lá. Inclusive, eu fiquei muito inconformada com esse artigo, me predispus, fiz o parecer para a OAB, questionando a validade desse artigo, né? E até peguei o histórico em relação a isso. O regimento anterior, o próprio artigo 47, previa também uma forma de julgamento em bloco, desde que firmada uma jurisprudência pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, ok, isso é válido, né? Isso causa até celeridade no julgamento, mas que a Câmara Superior firme um julgamento. A sensação que dá aqui é que a Câmara Ordinária que vai firmar esse julgamento, elegendo de uma maneira pela sorte, e aí vai aplicar a todos os demais processos. Né? Isso já está em andamento, então, enfim, a OAB de São Paulo vai remeter o parecer para a OAB federal para ver se isso realmente vai ser questionado. Agora, fato é, como a gente viu aqui diversas vezes, e o professor Pedro aqui já questionou muito a questão do voto de qualidade, né? Anular os julgamentos em função do tipo de conduta que o CARF está tendo. Este é um fato que, se meu processo for eleito e um paradigma que não seja de maior argumentação foi eleito para ser julgado, a gente vai impugnar. E cadê a redução do contencioso tributário? Né? Eu acho que a gente tem que pensar em relação a isso. Então, assim, 2 pontos que eu queria trazer é pensar na aplicação dos precedentes e pensar na aplicação do CPC também na fase administrativa, porque também nos atinge.
de uma maneira muito forte, né? De tudo que a gente falou aqui, metade é parte administrativa. Então, também isso tem que ser pensado e aprovado. Volto a dizer, talvez tenha sido uma boa intenção, mas não é na prática o que a gente vê. E ressaltar muito que esses precedentes têm que ser formados por causas maduras. Não é no primeiro ímpeto, na primeira notícia de jornal, na primeira liminar que se saia. Então, amanhã sai... Deus me livre, acho que não vou nem falar esse exemplo da CPMF. Né? Vai que atrai. Né? Mas amanhã vem a lei da CPMF. Não é assim. As causas têm que ser discutidas. É para isso que um precedente, ele nasce precedente, é diferente no Brasil, né, do que o common law, ele nasce precedente, mas ele tem que nascer debatido, né, não no sopetão. É isso. Professor. Obrigada, Isabela. Acho que você trouxe ótimas considerações. Inclusive, até acrescento que você está colocando a parte do precedente da aplicação na fase em que ele é afetado, né? Que eu ainda não tenho o precedente em si, porque não foi formado. Mas eu acho que, inclusive, a gente tem que pensar como é que vai ser essa aplicação quando o precedente é formado já. Né? Porque, por exemplo, para o contribuinte, se é um precedente que é contrário a ele está com suspensão de exigibilidade. Então, ou seja, é algo que tem que ser pensado, até porque você está evitando aí que o dinheiro entre nos cofres públicos, porque está com a exigibilidade suspensa, quando já há uma decisão do Supremo. Então, eu acho que o que o Código trouxe foi exatamente algo que não é para uma parte ou para outra parte, obviamente, é para todos. Então, assim como a Fazenda ela tem que se submeter àquilo que é decidido, e isso tem que ter um impacto no processo administrativo, porque o fiscal vai ter que se submeter também, e o conselheiro do Tribunal Administrativo, idem, há também o outro lado. Né? Também isso vai ter reflexo, obviamente, na atuação do contribuinte também. Então, agora, para a gente encaminhar para o final, eu vou passar a palavra para a Karen. Mais uma vez, Karen, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço sempre. E até... parabenizando e cumprimentando minha querida amiga Maria Rita e fazendo as palavras dela sempre tão bem colocadas para agradecer a Tatiana e a Juliana por todos esses projetos excelentes que a GV está tocando e, nesse caso específico, também a Gi e o Eduardo. Então, sobre... turma ótima, exatamente. Eu, inclusive, aqui fiquei sugerindo para o Eduardo outras medidas e tal. Ele falou, então, daí você trabalha também. Ele falou, não, tá fantástico, você trabalha também. Não adianta vir aqui só falar bonito. Pode trabalhar, né? Bom, eu achei excelente a colocação da Maria Rita quanto à estratégia processual. E até para contar uma experiência pessoal, tem uma discussão que, por estratégia processual, eu queria levantar o IRDR aqui pelo TRF da terceira, porque é um TRF que são 3 turmas de tributário, 2 turmas se mostraram favoráveis e uma não por 2-1. Então, o IRDR poderia ser excelente nessa situação, né? Esse mapeamento que a gente tem que fazer. Seria excelente nessa situação. Aonde encontrei dificuldade? Né? Primeiro, não é uma questão madura, porque o TRF está olhando em sede de liminar, mas antes que ela fique madura contrária, como ela está com bons ventos, deveria ter o IRDR. A questão toda é que, por falta de regulamentação disso, encontrei dificuldade, porque se a gente olhar quem julgaria o IRDR a princípio, junta um monte de gente que não é mais das turmas de tributário necessariamente. E aí é uma loucura, porque daí você mapeia o posicionamento na parte tributária, e aí você vai ter uma causa que tem um conhecimento extremamente específico sendo julgado por desembargadores que não são da turma de tributário. E vão vincular aqueles que vão julgar na turma de tributário. Aí me parece uma loucura. Né? Como você vai vincular o tribunal? Eu acho que a gente tem que fazer uma sugestão, pelo amor de Deus, para os tribunais regulamentarem os IRDRs, aqueles que forem sujeitos a turmas específicas de conhecimento, que se coloque as 3 turmas ali, né? Que seja julgado pelos componentes das turmas, da integralidade das turmas. Acho que isso é uma questão de suma importância. A outra questão, a professora Maria Rita também colocou, essa possibilidade do 982, parágrafo 3º, de você requerer a suspensão para o STJ e para o STF,
Acho excelente. Eu só tenho uma dúvida, Maria Rita, se você quiser tratar no final, acho legal. Eu tenho uma dúvida, que é a situação onde eu tenha vai suspender por conta do IRDR, pede para o STJ essa suspensão nacional, exatamente aquele contribuinte que, sim, vários têm liminar, e aquele que caiu justo nessa turma que eu estou falando, que por 2-1 não dá liminar. Não é uma situação antisonômica ele não ter a liminar por vários anos, enquanto o processo está suspenso? Não deveria ter uma forma de regulamentar ou suspensão a todos ou não suspensão a todos no caso de garantia e de exigibilidade? Essa é uma situação muito difícil, gente. Eu estou vivendo essa situação, não é? Tenho 2 casos com liminar e 1 sem. É uma situação onde, se eu pedir um IRDR, eu tenho mais esse problema, né, estratégico. Eu vou eventualmente prejudicar um cliente em detrimento de outros. É uma situação bastante complicada. E aí, fora essa questão que eu acho que eu queria que a Maria Rita, se ela pudesse abordar no final, acho que é uma questão importante, a Ju também. Até porque ela fica torcendo para suspender sem liminar. Né? A gente é amiga. A gente é amiga, então a gente pode falar, né? Bom, mais algumas considerações muito breves. É a questão, né, da atribuição da força do precedente, sem dúvida nenhuma. Né? E até o Didier trata isso com muito brilhantismo, que ele trata dessa força sob 2 enfoques, sob enfoque hermenêutico e sobre enfoque estruturante. Aí ele fala, olha, não é por uma questão topológica de onde ele está no Código de Processo Civil, mas é por uma questão dele estar fundamentado em normas, em princípios constitucionais, de segurança jurídica, de coerência, de estabilidade, de isonomia. Então, não tem como se desrespeitar essa regra. E, para fins de hermenêutica, ele dá o rito de interpretação. E aí o que a Maria Rita falou muito importante, diferentemente do passado, como ele tem essa importância hermenêutica, ele dá importância também para o conteúdo, para aquilo que está por trás da ementa, para aquilo que está por trás da parte dispositiva da decisão, ou seja, das razões de decidir. E aí, por conta disso, eu trago algumas questões. Né? Isso vincula ou não a administração pública? Não pode vincular a administração pública, porque a vinculação dela é a norma imediatamente vinculante, é a instrução normativa, é a portaria. Então, ele não vincula. Mas o tribunal administrativo, tenho para mim que ele vincula independentemente de constar em norma, que é a discussão que se tem no TIT, que eles não podem aplicar, alguns juízes dizem que não podem aplicar o precedente qualificado, porque eles não podem afastar, porque o regimento do TIT, o regulamento do TIT, só fala de afastar em ação direta, de inconstitucionalidade ou em súmula vinculante. Desculpa, gente, isso não existe. Isso é overruling daquela regra, né? Porque eu tenho uma forma supletiva hoje. Ele não diz que não pode aplicar o precedente. Enquanto ele não disser que não pode aplicar o precedente, eu acho que tem obrigação de aplicar o precedente, porque, e a Regina Helena Costa coloca isso muito bem, né? A ministra coloca isso com brilhantismo, ela fala: o processo administrativo está na Constituição, exerce jurisdição, é uma jurisdição atípica, mas, como exerce jurisdição, tudo aquilo que diz respeito ao trabalho de julgador ou do tribunal, que está no CPC, se aplica ao tribunal administrativo, salvo disposição expressa em contrário. Então, me parece que o tribunal deve aplicar, ainda que não tenha toda a eficiência que teve o Tribunal Federal, o CARF, e a Procuradoria, que eu não me canso de elogiar, a Procuradoria Federal nesse ponto, que rapidamente se adequou aos precedentes. Me parece que é norma imperativa que os tribunais apliquem, a administração não. Me parece que, para a administração, é uma questão de moralidade mesmo, ela dispor ou não sobre essa aplicação. Se não vier essa aplicação, me parece que há uma ausência de moralidade nessas hipóteses específicas. Segunda problemática que eu ia trazer é a questão da subsunção do fato àquele precedente. A gente tem que tomar muito cuidado aí, Maria Rita, não só essa pesquisa que a Maria Rita fez sobre quais eram as hipóteses que foram tratadas no precedente, a gente vai ter que exigir que cada caso que vá como repetitivo nessa sistemática ser julgado tanto pelo STJ quanto pelo STF, isso vai ser um trabalho da Procuradoria e do advogado em conjunto, a gente vai ter que exigir uma amplitude no relatório, porque
não importa quais foram os casos que impactaram naquilo. Vai ser muito difícil dizer que não aplica, porque não é o mesmo tipo de caso que impactou no precedente. Mas, se no precedente estiver constando no relatório a que hipótese ele está julgando, é isso que a gente precisa. Então, a gente vai ter que trabalhar nesse relatório. Essa é a primeira medida que eu anotei para colocar como uma medida importante. Vamos trabalhar no relatório, porque é ele que vai definir o alcance daquele precedente. Segundo ponto, a gente tem que definir qual é o precedente que vai ser escolhido. Então, a gente tem que ter uma forma de ambas as partes, procuradoria e advogados, de trabalhar como a gente quer. É a solução, não importa qual seja ela, a gente tem que trabalhar qual é o precedente que vai ser aplicado. Eu, por exemplo, estou com um amicus curiae num processo agora de compensação de prejuízo fiscal. Por quê? Porque foi substituído o precedente. Quando substituiu depois da decisão, ninguém foi lá trabalhar no precedente. Aí foi julgado da forma mais louca num processo que só tratava de aspecto temporal. Aquela demanda não tratava de conceito de renda, não tratava de nada, só de aspecto temporal. Nenhum advogado fez sustentação oral ali. Este processo simplesmente não era o precedente nominado inicialmente. Não dá para o Supremo trocar o precedente depois de julgado por um caso que não tem a abrangência de cognição que tem o outro. Então, a gente tem que delimitar isso, a gente tem que impugnar a nomeação de precedente que não tenha a abrangência da discussão. Terceiro ponto, exigir que a amicus curiae, a intervenção, seja aceita em qualquer processo que vai ser julgado como precedente, porque é ele que vai legitimar esse julgamento da causa e trazer ampla possibilidade de falar, inclusive, aí eu digo, inclusive principalmente para a Procuradoria. Quarto, estabelecer ordem de prioridade de precedente, porque o IRDR é fantástico, também quero ele muito bem tratado, mas não dá para a gente achar que a Procuradoria pode deixar de recorrer ou o CARF pode aplicar o IRDR como resultado de julgamento. Ele não pode, porque ali é a última instância da Fazenda, o IRDR necessariamente vai ser submetido ao STJ ou ao STF. Então, a Fazenda tem que esclarecer que o CARF só pode aceitar como precedente STF e STJ, se ela, a Procuradoria, entender que aquela matéria não será tratada no STF. Porque, senão, como é que o CARF vai aceitar um tratamento de STJ de uma matéria que pode vir a ser tratada pelo STF? Ela vai existir desse crédito tributário? A situação fica novamente não isonômica, me parece. Né? Então, tem que ter essa ordem de precedentes. Acho que esses eram os pontos que eu queria trazer como sugestão de medida. Obrigada. Obrigada, Karen. Na verdade, só complementando, né, já que eu fui citada, eu não fico super feliz, não. E só para falar o seguinte, é que realmente, quando suspende por conta de sobrestamento, não implica a suspensão de exigibilidade. E aí, só mesmo uma questão que eu achei bem interessante, que eu já vi o primeiro pedido de suspensão de exigibilidade por conta de um sobrestamento. Na verdade, isso é uma possibilidade, mas que a gente não vê isso aplicado, né? Na prática, eu não tinha visto ninguém ainda pedir, e eu atuo em 200 processos por mês. Então, eu falei, cadê? Não vai ter pedido? E eu vi o pedido, eu acho que foi o único que eu vi até agora, e, assim, eu só acho que, para a parte pedir isso, ela precisa demonstrar o fumus, tudo bem, porque tanto tem fumus que a questão já está no Supremo, mas o perículo ele tem que ser atual. Então, não é, eu estou discutindo há 5 anos aquilo, nunca tive liminar, nunca tive sentença favorável e agora, de repente, o negócio virou um perículo. Não, eu preciso demonstrar, isso aqui está impactando de tal forma, isso aqui. E, nesse caso específico, eu não vi perículo, mas eu não sei o que o vice-presidente vai ver, né? O doutor Mairan. É ele quem vai decidir. Eu vou, em seguida, agora passar para a Maria Rita, porque ela também foi citada, né, pela Karen. E, em seguida, eu passarei para a Gisele para a gente encerrar. A Juliana, acho que a Juliana já respondeu aí parte da tua colocação, Karen. Só que eu vejo assim, esse problema da suspensão da exigibilidade no IRDR, ele é indiscutível. Mas em todas as situações de sobrestamento, não só do IRDR. No especial, no extraordinário, acontece a mesma coisa. Então, assim, o que o contribuinte precisa fazer? Requerer numa petição
a suspensão da exigibilidade, porque tanto faz. Sempre que eu tiver aí sobressamento de processo, eu vou ter esse problema da suspensão da exigibilidade. Então, aí precisa realmente mostrar fumus e periculum e torcer para que a decisão seja acatada. Maria Rita, os limites da LID que ela colocou, aquela questão dos limites todos, né, que você colocou, né? Qual a abrangência, a escolha do precedente? Isso foi sugestão minha da gente trabalhar nesse aspecto, né? Porque Você diz do exemplo que ela diz inicialmente do caso dela e do tribunal, do regimento do tribunal. Eu acho que esse é um ponto, Karen, que a gente precisava tentar contribuir efetivamente, porque você não pode ter. Aí, sem dúvida, sem dúvida. Acho que o regimento tem que se reunir para porque isso é algo de concreto que eu acho que as pessoas podem fazer. Ser atentado a fazer, né? Assim, a gente tem que ir lá e falar, pelo amor de Deus, Supremo. Não, TRF3, o TRF aqui, o regimento. Sem dúvida, sem dúvida. É uma boa ideia vocês acamparem essa. Não, acho que a única hipótese que o código permite que haja essa escolha com quem você vai litigar é o IRDR. É a única hipótese, porque você vai lá, você escolhe o processo e fala, nesse aqui eu quero litigar. E outra coisa, o contribuinte tem que ficar muito atento, porque, de repente, a Fazenda escolhe a padaria da esquina, que não tem uma representação, mas que tem a mesma causa que pode estar sendo discutida por um banco. Exato. Né? Inúmeras, isso pode acontecer. E agora, em relação à escolha, a Isabela, eu acho que bem colocou aí, o código ele tentou trazer mecanismos, né? Requisitos. Não, tem que ser abrangente a argumentação e tal, mas assim, quem escolhe é o desembargador. No caso, pode ser escolhido tanto na vice-presidência ou no próprio Supremo ou STJ. É legal que a parte possa falar sobre essa Exatamente. escolha, né? Isso que a gente tem que Eu acho que isso é uma questão que tem que ser estudada e trabalhada, até para os efeitos dessa decisão futura. Porque se ali não são trazidos todos os argumentos, eu posso reabrir a discussão. E cadê a estabilidade do ordenamento, das decisões? Né? Claro. Na época da reforma do regimento interno do CARF, em que foi aberta uma consulta pública, várias instituições, associações se manifestaram. E eu lembro que o CESA, porque eu participei, mas a OAB, eu acho que aqui a GV também, e no regimento interno, na alteração que se pedia, era que toda vez que se elegia exatamente uma pauta temática, a pauta temática não viesse só com o assunto, mas sim a publicação dos fundamentos em relação aos quais teriam sido escolhidos aqueles acordos. Então, esse é um estudo, são considerações que já foram feitas. Da parte do CESA, eu posso até resgatar e trazer aqui para vocês, mas eu acho que a GV também acho que já fez isso e contribuiu com essas considerações de você, quando você elege, né, o tribunal obrigatoriamente teria que falar, olha, é esse precedente ou esses precedentes e os fundamentos são esses daqui, e publicar isso, né, até para que você dê chance de uma eventual impugnação ou um esclarecimento maior. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Gisele. Realmente, a Gisele ela teve um trabalho enorme com esse livro, né, Tati, não é, Saluce? Realmente, todos nós aqui somos parceiros nesse projeto, né? Mas a Gisele, realmente, ela foi muito atuante e eu queria agradecer, realmente, Gisele, pela sua participação, por todo o seu empenho e nesse resultado, né? Então, eu vou passar para a Gisele a palavra e ela vai sortear os livros aqui, aproveita e encerra o evento. Obrigada. Eu que agradeço aí toda a confiança, né, nas ideias lúdicas que se tornaram uma obra assim muito consistente e eu acho e espero que agregue a todos vocês operadores. Só um pontinho que eu gostaria de falar e conversar com vocês é sobre a necessidade de uniformização de procedimento, que é pegando bem o gancho que vocês colocaram no IRDR e mesmo na questão de precedentes. Quando a gente fala em método de solução pacífica também, que a Karen colocou algumas situações, o próprio Saluce, em que isso é viável, né? Seja com qual formatação a gente for dar, claro, a arbitragem entra numa linha
um pouco mais complexa, mas a transação, a conciliação, elas podem aparecer, inclusive na PEC 112, que foi mencionada pelo Everardo, a gente veio tentando trabalhar na possibilidade de inserir uma conciliação dentro do processo administrativo. Então, na fase de DRJ, por exemplo, no CARF, você ter uma prévia de conciliação em que fosse viável justamente essa abertura entre fiscos e contribuintes, e mesmo perante a justiça, os tribunais jurisdicionais. Porque, por exemplo, dentro dos modelos europeus, você tem essa possibilidade de conciliação ou ainda de escolha pela arbitragem, mesmo em face da indisponibilidade do direito, porque se preza, em última análise, a eficiência. Então, eu acho que o novo Código de Processo Civil ele deu um grito muito forte à eficiência. Tanto é que o RDR, dentre a questão, né, da uniformização de precedentes, ela grita muito nesse sentido. Vamos ser eficientes, vamos evitar o retrabalho, vamos trabalhar no alinhamento entre advogados, procuradores, enfim, todos os players que estão nessa arena do litígio. Vamos tentar trabalhar em procedimentos simples, como é se colocar perante os tribunais para garantir a qualidade dos precedentes. Como que a gente pode ultrapassar argumentos jurídicos e trazer os argumentos econômicos, inclusive, né? Hoje a gente fala muito do law in economics, como a gente traz isso no procedimento arbitral, né? O Eduardo Parente até pode colocar, mas você já vê o law in economics e a questão da análise e do impacto financeiro nos negócios dentro do procedimento arbitral, coisa que o judiciário, os precedentes estão começando a entrar nessa análise econômica. Então, assim, eu quis só colocar um pouquinho dessa importância. E, em última colocação, é que a própria PGFN, recentemente, eu participei de um projeto, até em linha do que o Breno colocou, eu acho que ela vem abrindo e tentando ouvir os contribuintes. O Felipe está aqui, também um dos representantes de empresa. A gente participou de um design thinking da PGFN para atendimento dos cidadãos. Então, assim, como o cidadão, usando o eChat, toda a plataforma da PGFN, ele se sente como usuário. Porque, em última instância, a gente vê muito essa filosofia do Estado como prestador de serviço. O Estado também tem que entender que é dever dele esclarecer, informar, colocar os aplicativos de forma acessível e, claro, para os advogados, para os contadores, para cada cidadão. E aí eu acho que a gente falou muito do foco no cidadão. Ele precisa entender o que é o tributo, ele precisa entender a reversão, entra na história do direito fiscal, né? A gente aqui tem o direito tributário. Na Europa, se fala em direito fiscal. Você nunca separa orçamento e finança pública. Então, eu acho que tudo... E a obra levou muito essa característica. Então, eu queria agradecer, porque esses painéis realmente mostraram a importância de cada um desses pontos. E finalizar, e sem realmente cada um de vocês, isso também não teria sido possível aí nesse super tempo recorde na qualidade que foi colocada. Muito obrigada, viu, gente? Que o livro... Quem faz aniversário próximo da data de hoje? Ai, gente. Quem faz hoje? E quem faz amanhã? E quem fez ontem? Ai, tem dois. Então, tirem aí no par ou ímpar. Quem ganhar, ganhou o livro. É isso, é verdade. Pergunta se são casados ou namorados, aí não adianta. Vamos fazer o seguinte. Pronto, elas se decidem ali, as duas, né? Se decidiram? Não, então vamos fazer uma coisa. Quem é a mais velha? Mesmo dia, né? Quem é a mais velha? Eu não falei a idade. Quem é a mais velha? Então você ganhou. Pronto. Podem vir buscar aqui. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. E até uma próxima oportunidade.